Oi, pessoal, conforme prometido, hoje nós estamos aqui para falar a respeito de prova documental. E a primeira coisa importante que se deve dizer sobre prova documental é que nós devemos entender exatamente o que é documento. Existe, na visão dos leigos, a ideia de que documento é só aquele papel escrito. Agora, numa visão técnica, numa visão importante para o direito processual, o documento não é só papel escrito. Documento é muito mais que isso. Documento pode ser qualquer coisa, qualquer objeto que possa representar a ocorrência de um fato e que este fato tenha relevância para o direito. Então, uma tela pintada por um artista famoso pode ser um documento, desde que ele faça a prova da ocorrência de algum fato. Não apenas o papel escrito, mas um arquivo de áudio, a gravação de uma imagem, também são considerados documentos para efeito de direito processual. Então, a nossa visão sobre o que é documento para o efeito de fazer prova documental dentro de um processo deve ser uma visão muito mais ampla do que aquela visão inicial que todo leigo tem, a de que apenas um papel com algumas palavras escritas pode ser chamada de documento. Tá? Tanto assim é que na doutrina processual usa-se a expressão documento em estrito sensu ou em sentido estrito para falar a respeito deste papel como escritos e documento em sentido amplo para representar a prova documental que pode ser absolutamente qualquer objeto que seja capaz de retratar, de descrever, de materializar um fato. Tá? Outro elemento importante para a gente entender prova documental é fazer a diferença entre o que é suporte do documento e o que é o conteúdo do documento. Quando nós falamos em suporte, eu estou falando na parte material, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso ver. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um pendrive, né? E este pendrive é o suporte material de arquivos de som e imagem. O que acontece em relação a isso? Quando a gente faz a diferença entre suporte e conteúdo, ou seja, que arquivos de imagem são esses que estão aqui? O que essas imagens retratam? Né? Eu também consigo, fazendo essa separação, posteriormente fazer a separação entre uma falsidade material e uma falsidade ideológica. Por quê? Porque quando a gente fala em falsidade material, eu estou falando normalmente de um problema no suporte do documento. Por exemplo, se alguém falsifica a assinatura de uma pessoa num contrato escrito. Quando falo de alteração no próprio conteúdo, às vezes pode ser que esse suporte seja até um suporte autêntico, ou seja, ele realmente foi produzido originalmente daquele modo, mas o conteúdo que se transmite não era o conteúdo veraz. Por exemplo, quando duas pessoas resolvem simular um contrato de compra e venda de um bem. Vejam que elas firmam aquele contrato, assinam aquele contrato, porém, aquele documento não retrata por seu conteúdo um negócio jurídico realmente efetivado. Vejam que o suporte do documento está perfeito, mas o conteúdo dele não retrata a verdade. Né? Então, separar o que é o suporte, que é a parte material, do que é o conteúdo do documento, é sempre importante para a gente entender posteriormente as duas formas de falsidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, acredito que fique um pouquinho mais claro, mas nesse momento inicial é importante entender que aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar, eu chamo de suporte. E aquela ideia que o documento busca retratar e busca descrever é o conteúdo. Bom, seguindo aí os nossos slides, né? É importante falar também sobre a autoria do documento. A gente pode ter mais de um autor em relação ao mesmo documento. Como assim? Eu posso ter alguém que fez o documento,
que o materializou. Por exemplo, se eu tenho uma secretária e eu dito para esta secretária um texto para que ela digite, né? Mas esse texto é minha criação. Ou seja, eu sou a autora intelectual do texto e naquele momento essa secretária que põe a termo, né, documenta, que escreve, digita aquilo que eu estou dizendo, ela é a autora material. Nem sempre, em todos os documentos, isso acontece. Pode ser que o autor material e o autor intelectual sejam a mesma pessoa, mas também é importante distinguir autoria material de autoria intelectual, porque de algum modo ela pode refletir também nas teorias das falsidades. Tá? Então, tudo que a gente está aprendendo agora nesse início da matéria prova documental vai posteriormente ganhar um novo significado quando a gente falar tanto da ação declaratória de falsidade quanto do incidente de arguição de falsidade documental. Tá? Seguindo essa linha de autoria do documento, a gente classifica os documentos de duas formas. Eu posso falar que um documento é autógrafo quando aquilo que eu digo, que eu descrevo no documento, são fatos a meu respeito. Então, por exemplo, se eu confesso uma dívida num contrato, aquele documento é um documento autógrafo. Eu estou ali declarando que eu devo um valor X para uma pessoa. Agora, um documento também pode ser heterógrafo. O que é um documento heterógrafo? É aquele documento que descreve um fato de terceiro. Não um fato que me diga a respeito, mas um fato sobre o qual eu tenha conhecimento. Isso acontece, por exemplo, com os documentos públicos lavrados perante um tabelião. O que o tabelião faz é declarar que as pessoas estão ali presentes e que ali estando relataram um determinado fato, fizeram uma determinada declaração. Tá? Os meios de exteriorização da prova documental. A gente diz que o meio é de exteriorização direta ou é um meio direto quando basta o uso dos sentidos humanos para que eu consiga apreender a descrição que aquele documento faz dos fatos. Então, por exemplo, um arquivo de vídeo é um meio de exteriorização direto. Por quê? Porque eu não tenho um filtro ali. Aquele que assistir aquele vídeo, ele, com seus próprios sentidos, vai ter a percepção a respeito dos fatos que aquele vídeo demonstra terem ocorrido. Já não é o que acontece com os meios indiretos. Nos meios indiretos, eu tenho sempre uma descrição do que ocorreu. E existem meios indiretos escritos, né, ou seja, por meio de palavras, e existem meios indiretos gráficos. Quando eu falo em meios escritos, eu estou dizendo a respeito do uso da língua portuguesa, no caso aqui Brasil, para narrar algum fato, seja próprio ou de terceiro. E os gráficos, eles são muito comuns na economia, em contabilidade, principalmente quando os dados relevantes são números, percentuais, resultados matemáticos. Mas, de qualquer forma, tanto os escritos quanto os gráficos, eles são uma interpretação dos fatos. Okay? Por isso é que são chamados de meios indiretos. As classificações utilizadas para a prova documental são diversas. O que eu fiz aqui foi separar algumas que eu entendo que são as mais importantes. Pode ser que vocês encontrem sim outras na doutrina, tá? Mas essas são as tradicionais e as mais utilizadas. Tá? São expressões técnicas que vocês precisam aprender e que devem utilizar na vida de vocês, na vida profissional de vocês a partir de agora. Tá? Quanto à sua finalidade, ou seja, quanto à razão pela qual esses documentos foram criados, o motivo pelo qual eles foram criados. A doutrina fala em documento stricto sensu, que é um documento criado para descrever um fato, mas sem a pretensão de servir como mecanismo de prova. Então, imagine o seguinte, as fotos de família. Né? Um casal
em eventos como Natal, Ano Novo, aniversário, registram todo o ocorrido por meio de fotos. A intenção daquelas fotos não é fazer prova da relação existente. Quando eles tiram as fotos, eles não imaginam que aquilo possa servir de prova em um processo. A intenção é apenas retratar um momento que para eles é importante, né? Já não é o que acontece com aquilo que a doutrina chama de documento da espécie instrumento. Quando as partes firmam um instrumento, a intenção e a finalidade da produção daquele documento é sim a de servir prova na hipótese de ocorrer um litígio futuro. Por isso é que em boa parte dos contratos firmados, o título que se vê sempre no alto dos contratos é instrumento particular de contrato de compra e venda, né? Ou, quando a gente tem uma escritura, é possível também ler o seguinte: instrumento público ou instrumento de escritura pública, né? E a palavra instrumento designa isso, que as partes quiseram, ao firmar aquele documento, que ele servisse de prova daquela relação jurídica para um eventual conflito futuro, tá? É verdade que, nesse caso, os instrumentos, pelo menos imagina-se, né, que eles sejam melhor produzidos do que um documento estricto sensu, já que a intenção é que ele possa ser utilizado futuramente, se necessário, dentro de um processo, tá? Em relação à autoria do documento, a gente diz que os documentos podem ser públicos ou particulares ou privados. Documentos públicos são aqueles que emanam de agentes públicos. A gente diz que o documento público ele pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial é aquele que emana do Poder Judiciário e dos agentes que atuam perante o Poder Judiciário no curso de um processo judicial, né? E os extrajudiciais podem ser civis, como são todos aqueles documentos lavrados nos tabelionatos de notas, né? E administrativos, que são aqueles lavrados em outros órgãos da administração pública, em circunstâncias as mais diversas, como, por exemplo, no curso de um processo administrativo. Imagine que alguém pede administrativamente a aposentadoria perante o INSS, e lá instaura-se um processo administrativo e são produzidos documentos ali na sede daquele processo administrativo. A gente diz que, nesse caso, a autoria dos documentos ela é pública, né? É extrajudicial na forma administrativa. E os documentos particulares, que são feitos por todos aqueles que não são agentes públicos. Em relação ao conteúdo dos documentos, a gente diz que um documento é narrativo ou meramente enunciativo quando o objetivo é apenas descrever algo, né? Então, eu posso ter duas formas de descrição. Ou uma descrição testemunhal, ou seja, estou falando de algo que eu sei, que eu conheço, que diz respeito a terceiro, também são chamados de enunciativos indiretos. Ou eu posso falar que o documento é um documento confessório ou enunciativo direto. E aí a minha intenção é declarar algo a meu respeito. Já dá para perceber que todo documento narrativo confessório é também um documento autógrafo, né? Ou seja, eu lavro, eu faço, eu formulo com a intenção de declarar algo sobre mim mesma. É o que acontece com as confissões de dívidas, que foram um exemplo que lá atrás eu dei para falar do documento autógrafo, né? E há também os documentos constitutivos, né? Nesse caso, o documento constitutivo, ele tem um objetivo específico, que não é só descrever um fato, mas criar uma relação jurídica ou extinguir uma relação jurídica. Então, se duas empresas que firmaram um contrato resolvem posteriormente encerrar aquela relação contratual, elas resolvem firmar um distrato. E este documento, por seu conteúdo, é um documento constitutivo, constitutivo negativo, né? Por quê? Porque o objetivo dele é pôr fim a uma relação jurídica, ou seja, pôr fim a um direito.
Em relação à força probante dos documentos, qual é o valor que será dado a uma prova documental? É óbvio que o valor que é dado a uma prova documental depende muito de sua autenticidade e da sua veracidade. Mas o que diferencia a autenticidade de veracidade? Porque para o leigo, talvez, num primeiro momento, a autenticidade e veracidade pudessem parecer a mesma coisa. Só que não é bem assim. Quando a gente fala de autenticidade de um documento, eu estou dizendo que aquele documento realmente foi firmado por aquelas pessoas que são os seus signatários. Ou seja, eu estou falando muito do suporte daquele documento. Estou dizendo que aquelas pessoas que assinaram o documento são seus autores, de algum modo, seja material ou intelectual, mas são autores. Já, quando eu falo de veracidade, eu estou dizendo que a narrativa contida naquele documento, ela corresponde ao que de fato aconteceu. Eu sei que, né, o normal é, ou o que se espera é que um documento ele seja autêntico e também seja veraz. Ou seja, se eu firmo um contrato de compra e venda de um bem, o que se imagina? Que aquilo que está escrito ali, os signatários realmente quiseram escrever e, de fato, a compra e venda era a intenção deles, e se realizou. Ou seja, tudo que está escrito ali era verdadeiro, correspondia à verdade. Acontece que nem sempre essa harmonia entre autenticidade e veracidade, ela acontece. Eu posso ter um documento que tenha sido fraudado, né, onde haja uma falsidade material, por exemplo, se alguém tenta adulterar a cláusula de um contrato que de fato foi assinado, tá? Mas numa versão digital, alguém quer utilizar uma via adulterada desse documento, alterando uma das cláusulas. Eu tenho aí um problema de autenticidade, né? E também, nesse caso de veracidade, porque uma parte daquele documento não retrata a verdade. Agora, eu posso ter um documento absolutamente autêntico, posso ter um documento 100% autêntico que não retrata a verdade simplesmente porque as partes que o firmaram resolveram descrever naquele ato algo que não é veraz. Resolveram descrever uma mentira. É isso que acontece com a falsidade ideológica, onde a intenção foi criar uma mentira num suporte autêntico, ou seja, realmente as pessoas se reuniram e escreveram o que está escrito ali, mas isso não significa que o que está escrito ali é verdade. Imaginem que duas pessoas resolvem declarar que vivem em união estável há 10 anos, mas isso jamais aconteceu. Ou seja, o documento que declara a união estável é autêntico, porque os dois assinaram o documento, firmaram, fizeram o documento e assinaram. Então, ele é autêntico, mas ele não é veraz. Ele não é verdadeiro, porque o que está escrito ali é uma mentira e o objetivo, em geral, da mentira que tem a concordância de todas as partes, normalmente é lesar o interesse de terceiro. Tá? Isso é muito comum na fraude contra credores, onde negócios jurídicos não ocorridos são simulados para prejudicar o crédito de terceiro. Tá? Então, por isso é preciso ficar atento à diferença entre autenticidade e veracidade. Tá? A respeito do valor provante, a gente também tem que separar o valor probante dos documentos públicos do valor probante dos documentos particulares. Tá? Quando a gente fala em um documento público, em geral, a gente sempre ouve a expressão fé pública. O que é fé pública? A fé pública é a presunção de autenticidade do documento pelo fato dele ter partido de um agente público. Tá? Então, esta presunção de que gozam os documentos públicos fazem com que o ônus da prova de desconstituí-los seja
daquele contra quem se produz a prova. Então, se eu junto nos autos de um processo um documento como uma escritura pública, se a outra parte quiser infirmar essa escritura, o ônus de provar isso é da parte contrária, não meu. Tá? É claro que há limites na fé pública. Que limites? Por exemplo, quando a gente fala de uma escritura lavrada perante um tabelionato, é certo que o tabelião, ele declara aquilo que as partes falaram na sua presença. Ou seja, ele não declara que aquilo que foi dito é verdadeiro. Então, voltando ao exemplo lá da simulação da união estável, eu posso ter duas pessoas indo até um tabelionato e declarando que viveram em união estável, e o tabelião não vai discutir, não vai questionar, ele vai pôr a termo, numa escritura pública, aquilo que está sendo declarado, porém aquilo não é verdadeiro. Ou seja, a escritura pública atesta que as pessoas estiveram lá no cartório e declararam o que estava escrito ali. Mas, evidentemente, o tabelião não pode declarar que aqueles fatos narrados são verdade. Isso foge, né, à alçada do agente público. Então, a gente tem aí um limite, né, da fé pública do documento. E quais são os meios de impugnar, né, a fé pública de um documento? Ou pelo incidente de arguição de falsidade, que nós vamos aprender adiante, que é possível em qualquer processo onde o documento seja apresentado, ou também por uma ação autônoma, que também vamos ver adiante, que é uma ação declaratória de falsidade documental. Os documentos particulares. Os documentos particulares surtem efeito entre as partes que assinaram o documento. Ou seja, se eu elaboro um contrato particular de compra e venda e eu assino e a outra parte, que digamos é o comprador do bem, também assina, entre nós dois, aquele documento firmado, ele tem total valor, total validade. Tá? Então, o valor inter partes não se questiona entre os signatários do documento particular. Acontece que se aquele é um documento particular e muito se utilizou a expressão contrato de gaveta, né, que nada mais significa do que isso, um documento particular ao qual só as partes têm acesso, né, eu posso fazer com que este documento seja oponível a terceiros, né, ou seja, oponível erga omnes, desde que eu leve esse documento particular para um registro público. Eu posso ir em qualquer tabelionato de registro de títulos e documentos e utilizar aquele documento particular para registrá-lo publicamente. E a partir daí, então, ninguém pode questionar a existência deste documento. Tá? De novo, o conteúdo do documento, a veracidade do que está escrito ali é uma outra história, mas que aquele documento existe, isso não pode mais ser questionado, já que ele foi levado a um registro público. Okay? Nós temos também presunção de autenticidade de documento particular quando esse documento ele tem firma reconhecida pelas partes, e aí o Código de Processo Civil não distingue mais se essa firma foi reconhecida por autenticidade ou por semelhança. Tá? Lembrando que quando a gente tem uma firma reconhecida por autenticidade, significa que as pessoas foram assinar o documento no cartório, na presença de um tabelião, que é o que acontece com o recibo de transferência de veículos, né? E, ao contrário, quando o reconhecimento de firma é feito por semelhança, eu posso assinar o documento na minha casa, mando um motoboy ao cartório, ele reconhece firma, ou seja, o tabelião não viu a pessoa assinar. Ele vai reconhecer por meio da comparação entre a assinatura e a firma, a ficha de firma que a pessoa deixou lá no cartório arquivada. Tá? Mas de um jeito ou de outro, o código não faz mais diferença nenhuma, então presume-se autêntico o documento que tem um reconhecimento de firma. Tá? Ou seja, presume-se autêntico, presume-se que
aquela pessoa que assinou e está com a firma reconhecida realmente é a pessoa descrita ali no documento. Tá? A segunda hipótese é quando existe uma certificação por um outro meio. Hoje, a gente tem a certificação por assinatura eletrônica, em que a pessoa, no meio digital, utiliza uma senha pessoal única, intransferível, para atestar que foi ela mesma quem firmou aquele documento. Então, hoje, a certificação também é possível por meio digital. Tá? E a hipótese do documento não ser impugnado dentro do processo. Né? Se eu junto um documento e a outra parte nada diz a seu respeito, ou mesmo se diz, mas diz coisas a respeito do valor probante e não da autenticidade, presume-se que o documento é verdadeiro. Por isso que, muito frequentemente, nós juntamos e-mails que a parte cliente nos manda, porque, embora não tenha nenhuma assinatura, o que acontece? Quando você junta, se a outra parte, ao se deparar com aquela correspondência eletrônica, não questiona a autenticidade daquele documento, ele é plenamente válido. Em relação a dúvidas sobre a data de um determinado documento, como assim? Imagine que alguém firma um documento, mas se esquece de datar. Não é uma coisa tão rara assim. Infelizmente, isso acontece quando não se detém a técnica jurídica correta, com muito mais frequência do que a gente gostaria. Aí, nesse caso, o legislador estabeleceu uma série de eventos que servem para presumir a data em que o documento foi firmado. Presumir para efeitos legais e processuais também, tá? Então, se o documento não tinha data, mas ele em algum momento foi levado a um registro público, a data do registro considera-se a data do documento. Se um dos signatários morreu, evidentemente que ele não poderia ter assinado depois de sua morte, então considera-se que a data do falecimento é a data do documento. Ou, da mesma forma, se há alguma impossibilidade física, a pessoa sofreu um acidente e, a partir de então, ficou inconsciente no hospital. Então, a data anterior a essa é a data considerada como a data do documento. A apresentação em qualquer repartição pública, ou seja, mesmo que não seja um cartório de registro de títulos e documentos, se eu apresento esse documento sem data em qualquer órgão público, aquela data de apresentação considera-se a data do documento. E por qualquer outro mecanismo que possa estabelecer a anterioridade do documento, como, por exemplo, a menção a esse documento em correspondências ou qualquer coisa similar. Tá? Uma outra regra importante dentro da prova documental é a regra da unidade ou unicidade do documento. Quem quiser desconstituir um documento por falsidade, terá que fazê-lo por inteiro. Em regra, eu não posso aproveitar uma parte que seja boa para mim e desconstituir a outra. Se eu quiser cindir o documento dessa forma, eu tenho o ônus de provar que isso aconteceu. Ou seja, que a cláusula primeira apenas foi falsificada, as demais não. Tá? Presume-se, no caso contrário, ou seja, que a parte não consiga se desincumbir da prova, que o documento ou ele é inválido por inteiro ou é válido por inteiro. Em relação ao documento estrangeiro, o legislador faz a seguinte exigência. Como a língua portuguesa é o nosso o uso do vernáculo é obrigatório, ou seja, o uso da língua portuguesa é obrigatório, cada vez que eu precisar juntar um documento estrangeiro dentro de um processo, obrigatoriamente esse documento terá que ser traduzido por um tradutor juramentado, que é alguém que tem uma licença especial para trabalhar, e a tradução que ele faz é uma tradução que tem fé pública. Tá? Então, documento estrangeiro somente com tradução juramentada. E alguns documentos públicos, eles precisam ou passar por consularização, se vem de um país que não seja signatário da Convenção de Haia, ou ele precisa ser apostilado. O apostilamento é um procedimento feito por cartórios extrajudiciais
e existe em todos os países que sejam signatários da Convenção de Haia. O Brasil é signatário da Convenção de Haia, os Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Argentina, enfim. No site do CNJ é possível encontrar uma grande lista de países signatários. E em todos eles é possível fazer o apostilamento de um documento público. Tá? Em relação a fotos, vídeos e arquivos de áudio, vale aquela regra de eu junto. Se ele não for impugnado, ele considera-se com 100% de valor probante. Se ele for impugnado, se alguém disser assim, não, esse vídeo é falso, esse arquivo de áudio é falso, aí é necessário juntar a comprovação de autenticidade eletrônica. Isso a gente consegue fazer se esse vídeo, se esse áudio estava na rede mundial de computadores. Se não, aí então apenas a prova pericial pode dizer se esses arquivos de vídeo, de áudio, essas imagens, se elas são verdadeiras ou se são montagens. Tá? Ou seja, de novo, a validade da prova está muito associada à conduta da parte contrária ao se deparar com essa prova. Por isso, é que hoje em dia é cada vez mais frequente a utilização de imagens, mensagens eletrônicas, arquivos de áudio trocados por meio de celular, porque quando você junta isso ao processo, se a outra parte não faz a impugnação, não alega que o documento é falso, ele tem pleno valor. Tá? Em relação às cópias, né, se elas forem cópias autenticadas, se elas foram digitalizadas ou juntadas por um advogado ou também membro do Ministério Público, defensor público, elas terão o mesmo valor do original. Tá? O que acontece é que, caso cópias sejam impugnadas, ou seja, de novo, alguém alegue que essas cópias elas são falsas, aí nesse caso é obrigado a juntar o original, aquele que juntou a cópia, né? Tem que juntar o original. O tempo de preservação dos originais hoje é até o fim do prazo de interposição de uma ação rescisória. A regra geral da ação rescisória sob a vigência do novo código é 2 anos após o trânsito em julgado da sentença. Então, a parte ou advogado, se o advogado é o guardião do documento, ele tem que aguardar o trânsito em julgado da sentença, ou seja, não caber mais nenhum recurso contra aquela sentença e ainda aguardar 2 anos adicionais, que é o tempo normal para a propositura da rescisória, da ação rescisória. Em relação à escrituração contábil, vai depender muito do que se quer provar com essa escrituração. É fato legal que a escrituração faz prova contra o empresário, ou seja, se aquilo que está escriturado ali é desfavorável ao empresário, servirá como prova. Só servirá como prova a favor do empresário se essa escrituração estiver 100% correta, 100% em conformidade com a lei. E mesmo assim, o documento ainda pode ter a sua veracidade contestada, cabendo a quem contestar fazer prova, né, contra a documentação juntada. No caso de como se deve produzir a prova documental, ou seja, qual é o procedimento? A primeira questão é qual o momento certo para se juntar um documento? E o momento correto é a primeira oportunidade para falar nos autos. Então, para o autor, a prova documental deve ser produzida na petição inicial. Para o réu, a prova documental deve ser produzida na defesa. Existem exceções? Há casos em que eu possa juntar a prova documental fora da inicial ou da defesa? Sim. São aqueles casos que se convencionaram chamar de casos em que há documentação nova, quando há documentos novos. Esse novo, eu coloquei entre aspas, porque o novo nem sempre é realmente novo. O que eu quero dizer? De fato, eu posso ter ocorrências
posteriores à minha petição, tá? E aí é uma coisa quase que óbvia, né? Se o fato não tinha acontecido, eu não poderia juntar prova documental do que ainda não tinha acontecido, né? Evidente, né? Imagine se num litígio possessório, depois da ação instaurada, alguém derruba uma cerca. E existem imagens que comprovam esse ato. Claro que essas imagens não poderiam vir com a peça inicial, por quê? Porque esse fato não tinha acontecido. Esse fato foi posterior, né? Então, posteriormente eu junto o documento, a prova documental. E também posso fazer a juntada posterior quando esse fato já tinha acontecido, mas eu ainda não sabia que eu precisaria dessa prova documental. Isso normalmente acontece quando eu preciso juntar documentação na réplica. Imagine o seguinte, que numa ação de indenização por acidente de trânsito, a defesa do réu admite que houve, né, a colisão, mas que o fato é culpa exclusiva do próprio autor. Isso porque, supostamente, o autor não teria, por exemplo, habilitação para dirigir. Digamos que o autor não tivesse juntado na inicial uma habilitação válida, né? Mas ele possui habilitação. Ele pode fazer a juntada da habilitação na réplica. Né? É apenas um exemplo da situação para que vocês entendam que, às vezes, nós não juntamos um documento na inicial porque naquele momento, conforme a narrativa que nós fazemos, não é absolutamente obrigatório ou necessário. Se torna obrigatório e necessário diante do confronto com a peça de defesa, no momento que eu tenho que fazer a réplica. Tá? E há também aqueles documentos aos quais a parte não tem acesso, que ela só teria acesso por meio de uma ordem judicial. Nesse caso, o normal, o mais correto é que a parte requeira na primeira oportunidade que o juiz faça a determinação de juntada desses documentos. Então, isso pode acontecer com documentos de natureza fiscal ou bancária, por exemplo. E o juiz pode requisitar esses documentos em repartições públicas por meio de cópias integrais de processos administrativos e sempre quando a parte não possa, por ela mesma, obter aquele documento, ou seja, se há um sigilo legal. Quem é que pode apresentar documento? A regra é as partes, autor e réu. Mas terceiros com determinação judicial também podem apresentar documentação. É o caso do próprio perito, né, que tem a autorização de, juntamente com um laudo, reunir documentos que auxiliam na formação da prova. É o caso das administrações públicas que, quando oficiadas pelo juiz, devem obedecer a esse ofício, obedecer a essa determinação e também juntar documentos. E não se descarta até mesmo da testemunha juntar um documento que ela possua por acaso. Né? Me recordo até hoje de uma ação em que, ao participar de uma audiência de instrução, uma das testemunhas, que havia sido vendedora de uma locadora de vídeos, imagine, né? Locadora de vídeo, coisa que acho que nem existe mais hoje em dia, mas naquela época havia. E se tratava de uma ação de indenização porque uma empresária tinha comprado um ponto de uma outra empresária e depois o ponto tinha sido fechado pela fiscalização pela denúncia de falsificação das fitas cassetes. Olha só, naquela época não era fita cassete. E o que aconteceu? A vendedora, que tinha sido vendedora da empresária mais antiga e tinha continuado a ser vendedora da segunda, testemunhou dizendo que, de fato, eles faziam cópias no fundo da loja e, inclusive, nesse momento ela abre a bolsa e tira uma fita cassete, que ela tinha ficado com uma fita cassete. Tinha levado para casa e tinha ficado com ela. Então, claro que nesse momento o juiz requisitou aquela fita como prova documental
e reduziu isso a termo. Mas vejam, uma testemunha que, na verdade, não se esperava que produzisse prova documental, efetivamente fez em audiência de instrução. Então, isso pode acontecer, sim, terceiros podem colaborar com a justiça e trazer aos autos prova documental, né, quando exigidos pelo juiz, ou mesmo, como no exemplo dessa testemunha, voluntariamente. Obrigatoriamente, quando a gente fala de prova documental juntada nos autos, é preciso o exercício do contraditório. Como assim? Ou seja, se a prova documental é juntada por um terceiro, ambas as partes têm que ser intimadas a se manifestar. Elas têm o direito de se manifestar. Se a prova é juntada pelo autor, o réu tem o direito de se manifestar. Se a prova é juntada pelo réu, o autor tem o direito de se manifestar. Tá? Cabe ao juiz determinar a intimação da parte para falar nos autos a respeito da prova num prazo de 15 dias. Nesse prazo, a pessoa que tem que falar, ela pode dizer que a prova não é admissível, tá? E vejam, dizer que a prova não é admissível não significa dizer que ela não é autêntica. Significa dizer que para aquele fato não cabe aquela prova documental, tá? Ou que aquela prova documental não é da espécie exigida para a prova do fato. Porque há fatos jurídicos que, por lei, só podem ser provados por um meio específico. Por exemplo, o casamento, que só pode ser provado pela certidão pública, né? Então, qualquer outro documento que não fosse a certidão pública não seria admissível. Em relação à impugnação da autenticidade, a gente tem aí a hipótese de dúvida quanto à autoria do documento, dizer esse documento não foi firmado ou não foi feito por aquela pessoa. No mesmo prazo, poderia ser arguida a falsidade do documento, ou a parte poderia simplesmente falar a respeito do seu conteúdo, dos efeitos jurídicos que esse conteúdo produz. O que não significa necessariamente dizer que ele não é autêntico, ou mesmo que ele não é veraz, tá? Mas sim falar sobre os reflexos desse conteúdo. Em relação à arguição de falsidade, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar que eu tenho duas hipóteses de falsidade. A hipótese de falsidade material, onde há um problema no suporte do documento, que é o caso da falsificação de uma assinatura, né? Da hipótese que é exclusivamente de falsidade ideológica. Tá? O que eu estou falando quando eu digo hipótese exclusivamente de falsidade ideológica? Onde os signatários, de fato, firmaram o documento, mas o conteúdo que está ali é um conteúdo falso, ou seja, aquilo que está relatado ali não ocorreu como está relatado ali. Isso acontece frequentemente quando nós temos vícios de consentimento, né? Erro, dolo, coação, simulação, fraude. Nesse caso, um vício de consentimento pode produzir um documento ideologicamente falso, ainda que materialmente autêntico. Tá? Então, a partir do momento que a gente consegue diferenciar a falsidade material da falsidade ideológica, e vejam, pode ser que elas até existam as duas no mesmo documento, tá? Mas eu tenho que saber o que é falsidade material, que é um problema na produção do próprio documento, daquilo que é a falsidade ideológica, em que eu posso ter um documento autêntico, porém com uma ideia que não é verdadeira. Tá? A doutrina diverge bastante a respeito disso, mas em sua maioria, predominantemente, entende que o incidente de arguição de falsidade ele é cabível para falsidade material, aquela falsidade que pode ser detectada por uma perícia. Então, existe um contrato de compra e venda assinado por uma pessoa que já faleceu. E os herdeiros, por exemplo, não reconhecem que aquela assinatura era do seu falecido pai. No momento em que eles são acionados por alguém que pretende dar cumprimento àquele contrato, em defesa, eles negam aquele direito e arguem a falsidade material do documento, dizendo que a assinatura não é a do seu pai. É evidente que
a prova vai resolver a questão é a prova pericial. Já quando a gente tem a falsidade ideológica, há uma dificuldade adicional, porque as pessoas firmaram o documento. Imagine o seguinte, imagine se o falecido pai realmente tivesse assinado o documento, mas assinou coagido, assinou mediante grave ameaça. Há uma dificuldade muito maior nesse caso, que é fazer a prova do vício de consentimento. Há um entendimento de que os atos aí praticados com um vício de consentimento, eles ou suscitariam uma ação própria, aleatória, ou poderiam ter a sua falsidade ideológica arguída no próprio conteúdo da defesa, mas não por um incidente de arguição de falsidade, já que por um incidente o direito processual previu a realização da perícia como meio de prova e a falsidade ideológica ela não pode ser descoberta através de exame pericial. Bom, como eu estava dizendo, existem 3 meios de se ver declarada a falsidade de um documento. Por ação declaratória autônoma, né, é o que se usa muito frequentemente com as falsidades ideológicas, como eu falei, por meio de incidente de falsidade nos autos, que é o que se utiliza para a falsidade material, se o documento está sendo utilizado em um processo. Nesse caso, o incidente de falsidade, a parte que juntou o documento, ela é intimada para responder e tem 15 dias para oferecer essa resposta. A legislação estabeleceu uma saída honrosa para essa pessoa, que é a possibilidade dela concordar com o desentranhamento do documento. Se essa pessoa concordar com o desentranhamento, o incidente é extinto, o documento é desentranhado e não se fala mais nisso. Se ela não concordar, é feito um exame pericial e aí, quando vier o laudo, é proferida uma sentença. Lembrando que, claro, a utilização de documento falso, pelo menos o documento que se sabe falso, é crime. Então, portanto, é evidente que no incidente de falsidade, o criminoso ainda tem a chance, digamos assim, de tentar se redimir do ato praticado. Né? A chance que o direito processual civil deu àquele que juntou um documento supostamente falso. Né? E a gente tem ainda a possibilidade da ação rescisória, porque um dos fundamentos da ação rescisória é a prova documental falsa. Essa falsidade pode ser declarada nos próprios autos da rescisória. Lembrando que a ação rescisória é aquela ação para desconstituir coisa julgada e pode ser proposta até 2 anos depois do trânsito em julgado de qualquer sentença. Nós temos ainda que falar de um incidente que se chama incidente de exibição de documento ou coisa. Como assim? Aquilo que eu preciso para provar o meu direito não está comigo, está ou com a outra parte ou com um terceiro. A gente precisa diferenciar quando esse documento está com outra parte da condição desse documento estar com um terceiro, porque o próprio código faz essa diferença. Quando a exibição ela é requerida contra a parte ex-adversa, ou seja, contra a parte contrária, né? O que eu preciso fazer? No momento que eu peço exibição do documento ou coisa, e o autor pode fazer isso já até na inicial, ele tem que descrever que documento é esse, por exemplo, um contrato. Né? Ele tem que dizer o que ele quer provar com isso. Tá? Vou dar um exemplo a vocês. Imagine que uma pessoa sofreu uma fraude com um cartão de crédito. Ela nunca teve um cartão de crédito da bandeira X, de repente ela recebe uma fatura de cobrança de compras que ela não fez. Então ela propõe uma ação contra a administradora desse cartão de crédito, dizendo o quê? Que ela nunca contratou e pedindo a exibição do contrato. Por quê? Porque ela sabe que não existe um documento que ela tenha assinado. Se existir algum documento com o nome dela, a assinatura com certeza não é autêntica. Então ela pede essa exibição. Por quê? Porque o objetivo dessa prova é fazer a prova de que não existe este contrato firmado por ela. Ou existindo, é falso. Tá?
Ela deve explicar também por que ela acha que a outra parte tem um documento. Evidente, nesse exemplo que eu dei da administradora de cartão de crédito, se a administradora cobra um valor da pessoa, é óbvio que é lastreada em um contrato. Então, onde está esse contrato? Evidentemente, o direito ao contraditório, ou seja, a parte terá o direito de oferecer resposta a esse pedido de exibição. E detalhe, o prazo de resposta, que é um prazo bastante curto, é um prazo de 5 dias apenas. Nesse período, ela pode vir e exibir o documento, se ela realmente tem. Ela pode negar que esteja com o documento. Ela pode admitir que está com o documento, mas se recusar a exibir. Nesse caso, ela precisaria ter um motivo justo para se recusar, tá? Ou não responder. No caso da negativa de exibição, como eu disse, essa negativa precisa ser justa. Caso não seja, o juiz vai avaliar isso, considera-se confessado o fato que a pessoa que requereu a exibição pretendia provar. Ou seja, no caso da administradora do cartão de crédito, naquele exemplo que eu dei, ao não exibir o contrato, ela confessa que esse contrato nunca existiu. Tá? Ou seja, a exibição é bastante útil para fazer prova da declaratória negativa. Na exibição contra terceiro, a natureza jurídica desse pedido é de ação autônoma. Por quê? Porque o terceiro não é parte, então não pode ser um incidente. Eu tenho que fazer uma petição inicial contra esse terceiro, ele vai ter 15 dias para responder. Por exemplo, imaginem que 2 sócios estão litigando e existe um contador com documentação da empresa e esse contador não exibiu extrajudicialmente para o sócio que não é administrador. Então, ele sofre uma ação e tem um prazo para responder, 15 dias. O que ele pode fazer nesse período? Pode vir e exibir a documentação, pode negar que esteja com a documentação, pode admitir que está com a documentação, mas se recusar a exibir, ou pode não responder. De qualquer forma, aqui a gente tem uma grande diferença entre a exibição contra a parte e a exibição contra o terceiro. Enquanto, no caso da parte, a confissão, aqui no caso do terceiro, não pode haver confissão, porque não se confessa fato de outrem, né? Só se confessa fato próprio. Né? Então, o efeito da negativa aqui é que o juiz determinará a expedição, no caso de julgar procedente o pedido, determinará a expedição de busca e apreensão do documento ou coisa. Existem as justificativas legais que a pessoa pode utilizar, tanto a parte quanto o terceiro, para se recusar a exibir, e elas estão lá no artigo 404 do CPC. Se o documento diz respeito a negócios particulares da vida familiar, se o documento ele viola dever de honra ou causa desonra própria ou de parente, consanguíneo afim até terceiro grau, se causa perigo de ação penal a si mesmo ou a um parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, se a exibição do documento quebraria o sigilo profissional, ao qual a parte ou o terceiro tem o dever de respeitar, ou qualquer outro motivo grave que a parte ou o terceiro sustente para o juiz. Nesse caso, ele vai avaliar se esse motivo considerado grave é realmente grave, ou seja, fica a critério do juiz entender se a recusa é justa ou se a recusa é injusta nesse caso. Mas há 3 circunstâncias em que nem a parte nem o terceiro podem se recusar a exibir. Primeiro, quando há obrigação legal de exibir. Por exemplo, o empresário ele tem a obrigação de exibir sua escrituração contábil nas ações de índole tributária, onde haja o interesse da fazenda pública. Então, ele não pode dizer não trago, não exibo. Se o documento é comum às partes, é o que acontece com os contratos. Se eu perdi uma via do meu contrato, a outra parte, ela não pode dizer assim, não exibo porque é a minha via. Ele tem de exibir porque o contrato é um negócio jurídico comum. Né? E também a obrigatoriedade de exibição se a parte disse nos autos, de qualquer forma, que detinha aquele documento ou coisa. Então, nesse caso, é obrigado a exibir. Bom, essa era a nossa aula sobre prova documental.
Eu espero que tenha sido uma aula boa e proveitosa para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, peço que me mandem mensagem e eu vou responder a todas elas. Se for necessário, nós voltamos na matéria, eu dou novos exemplos e eu agradeço por enquanto a atenção e a compreensão de vocês. Até mais e obrigada.